Olá, olá, fofolinos e fofoletes do Colégio Assis, aqui é a professora Márcia de História. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as sociedades clássicas, né? Primeiro, vamos descobrir o que significa sociedade clássica. Vocês já devem ter visto na televisão ou participado, não sei, de Jogos Olímpicos, certo? Provavelmente vocês já ouviram falar de democracia, direitos, né? Vocês já escreveram os números, já escreveram números romanos. Pronto, já ficou a dica. Isso que eu estou falando para vocês são heranças criadas, criadas e praticadas hoje em dia, mas que tiveram sua origem em duas sociedades, a sociedade grega e a sociedade romana. Então, muito do que era praticado lá, naquele período, por volta do século V antes de Cristo, hoje em dia ou é praticado igual ou bem parecido. Então, todas essas sociedades, mais exatamente a grega e a romana, que nós praticamos hoje em dia, é chamado de sociedade clássica. Todas essas sociedades que temos algumas heranças direto ou igual ou parecida com o que era praticado no período onde elas existiam, então essas sociedades são chamadas de sociedades clássicas. As sociedades clássicas são duas, é a grega e a romana. Vamos falar agora da grega. Então vamos lá. Como eu tinha mostrado para vocês na imagem, esta aí, a história grega é muito antiga. E por ser muito antiga, era muito difícil de decifrar informações sobre a sociedade grega, sobre a história grega. Mas esse senhor aí chamado Champollion, mais exatamente Jean-François Champollion, por volta de 1822, ele anunciou em Paris que tinha conseguido decifrar textos gregos num objeto chamado Pedra de Roseta. Essa Pedra de Roseta ela foi encontrada em julho de 1799 por um soldado francês de Napoleão Bonaparte. Essa Pedra de Roseta é um fragmento de uma estela, que é tipo uma pedra decorada que tinha algumas informações, alguns relatos, por exemplo, sobre o Ptolomeu, né? Sobre o Ptolomeu. Aí o que acontece? O Champollion, com todo o seu conhecimento sobre as formas escritas antigas, conseguiu decifrar essa escrita tão difícil que era a escrita grega. Aí ficou fácil dos outros produtos históricos, ou seja, as fontes históricas gregas que existiam, ficou fácil de decifrar, de conhecer as informações que tinham nessas fontes históricas gregas. Tudo por causa das pesquisas, devido à pesquisa de Champollion. Então, bora lá. Uma dessas informações é sobre Homero. Quem foi Homero para a história grega? Homero foi um poeta da Grécia Antiga, ele nasceu por volta do século XVIII, né, antes de Cristo. Ele é autor de duas obras que é utilizada na divisão histórica da história grega, que é um grupo de poemas que é chamado de Ilíada e Odisseia. Muitos pesquisadores, isso é interessante, muitos pesquisadores da antiguidade, tem algumas pessoas que acreditam que Homero nem existiu, porque era muito comum a pessoa escrever e colocar o nome de outra pessoa ou criar um outro nome. Então muitas pessoas, muitos historiadores, né, não acreditam na existência, mas oficialmente Homero, ele é considerado, vamos dizer assim, um dos primeiros historiadores da história grega, porque o Homero usou, através
da sua poesia, Ilíada e Odisseia, descrever o cotidiano, histórias, ideias, a mitologia grega dentro dos seus poemas, do seu livro Ilíada e Odisseia. Bom, a Grécia, a história grega, ela é dividida em 5 períodos distintos. Período pré-homérico, que ela conta sobre o povoamento da Grécia, como surgiu, os povos que deram origem à civilização grega. Período homérico, que é justamente situado onde você tem as maiores informações, que é extraído do livro Ilíada e Odisseia, que é o período, por exemplo, da formação das sociedades gregas. Só para efeito de informação, a valorização que temos de Homero é tão grande que os 2 primeiros períodos é em homenagem a Homero. Então, tem período arcaico, que é um período onde os gregos começam a se organizar em polis. Polis é a mesma coisa de cidades. Período clássico, que é onde essas sociedades começaram a se desenvolver. E nessas sociedades gregas, essas cidades-estados gregas começam a disputa, tanto entre elas como aqueles países que começaram a invadir o território. Foi justamente nesse período que teve o período onde teve maior conflitos dentro da história grega foi o período clássico. E o último período, que é a decadência das sociedades gregas, né? Que é o período helenístico, que nós vamos estudar. Então, vamos lá. Esse é só um resumo do que seria a história da sociedade grega clássica. Então, o que eu vou pedir para vocês como encerramento dessa aula? Leia o livro de vocês, vocês vão encontrar muito mais informações sobre a sociedade grega, lá na página 312, no capítulo 7 do livro de vocês, módulo 2. Se você tiver mais alguma dúvida, e se lá no livro de vocês você não conseguiu entender alguma coisa, então entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estarei aqui à disposição para tentar explicar, ok? Foi um pouquinho rápido, mas é para fazer com que você fique com uma vontade de uma maior explicação, ok? Então, se cuide, até a próxima, beijo!